Mensagem de advogado perguntando: a IA vai me substituir? E a resposta honesta é: não. Hoje a gente vai falar o que realmente mudou na nossa advocacia em 2026 e o que você precisa saber agora, sem papo furado. O futuro é hoje. E aí a gente vai trazer agora a nossa experiência, o que a gente está vendo no dia a dia, tanto como advogada como fundadora de uma fintech. Meu nome é Taine Oliveira, eu sou advogada e fundadora da Zaya. Se você não conhece ainda, você vai conhecer. E hoje é o nosso primeiro vídeo! eu sou a Andresa Loverly, também advogada de direito digital, academia de advogada previdencialista, somos de áreas completamente diferentes e nos encontramos pelo quê? Pela paixão de unir a tecnologia ao direito. Além de advogada, sou cientista de dados e sou ali a head de tecnologia da Zaya, sou cofundadora da Zaya também. E nada melhor do que duas advogadas Loverly também praticamente o dia inteiro em todos os setores do escritório para responder essa pergunta para você. Exatamente, trazer algumas informações que as pessoas só vendem com sabor, né? Sabor. Mas, gente, a IA está muito mais avançada do que realmente vende. E aí eu queria começar. A Andresa, ela é humilde, tá? Ela falou que ela é só uma advogada, mas ela é cientista de dados também, mestranda. Qual é o tema do seu mestrado? Ciência computacional aplicada ao setor jurídico. Você sentiu a profundidade da situação? Eu senti daqui. Eu senti. E eu sou o quê? Eu sou uma mera advogada com espírito empreendedor e achei essa louca que compra as minhas loucuras e a gente aplica a IA aqui, tá? Então, eu vou fazendo as perguntas e ela vai trazendo esses elementos e eu vou falando também como está sendo a nossa rotina. Então, Andressa, diga. IA realmente faz hoje? O que é saborear e o que é realmente IA? Fazendo isso, um contraponto do nosso início, porque nós duas usávamos muito IA, antes já de aplicarmos todas as tecnologias que a gente usa dentro do nosso escritório. E a gente vai falar mais sobre a parte técnico-jurídico, mas também sobre o uso no atendimento comercial, que é o que a gente está mais por dentro. Mas bem no início ali da minha advocacia, me formei em 2020, comecei a advogar em 2020, eu já utilizava muito de automação e inteligência artificial no meu escritório para tarefas de baixa complexidade. Mas era realmente aquele tipo de tarefa de copy call, de formulários repetitivos. A gente participou recentemente de uma palestra e a gente fica chocado quando a gente pergunta para os advogados e os advogados falam que eles mesmos elaboram procurações, contratos de honorários, tem que sentar lá e redigir todo aquele documento, sendo que hoje já existem inúmeras automações, e nem precisa ter uma IA para fazer isso, inúmeras automações que já eliminam essas tarefas repetitivas da rotina do escritório de advocacia. Isso foi migrando com o uso ali mais comercial das IAs de ChatGPT, Claude, que é o meu queridinho, para 2026, a gente já consegue repassar para essas IAs tarefas de alta complexidade. Inclusive tarefas que falaram que nunca poderia substituir um IA, substituir um ser humano. Não vai substituir ainda, né? Porque tudo depende da pergunta certa. A gente, como advogada, a gente sabe que a gente consegue fazer as provas, né? Demonstrar as provas com as perguntas certas. Eu acredito que com a IA é a mesma coisa. Com o comando certo, as perguntas certas, ela vai nos trazer os dados. Se a gente não souber ou fazer de qualquer jeito, ou de jeito muito aberto, ela também vai nos trazer isso, né? Então, eu acredito que a IA não é que ela vai ser substituída. Substituir aquele advogado que faz mais do mesmo, substitui o nome do contrato, substitui o nome da inicial. Sabe aquele advogado que só trabalha usando modelos do Jus Brasil? Esse advogado aí ela vai substituir. Quem ela não vai substituir? O advogado que estuda e elabora as próprias estratégias processuais. Porque aí você tem uma base de conhecimento, uma experiência empírica que você não encontra na maioria dos livros, você não encontra isso em doutrinas, esse conhecimento de quais provas apresentar, em que momento apresentar tais estratégias, a gente não encontra dentro do livro, a gente encontra na experiência do dia a dia, conforme ali os ganhos e perdas de processos. Exato. E todo esse conhecimento de estratégia processual, isso a IA não consegue ter, porque ela só trabalha com dados públicos. Então, essas informações não estão publicizadas de uma forma padronizada para que a IA consiga extrair esse conhecimento. Mas o advogado, que é estilo advogado tá aí, tem copy para tudo, e padroniza
todas as operações do escritório, que toda vez que elabora uma nova estratégia processual para o cliente, ele padroniza o porquê que elaborou aquela estratégia, se aquela estratégia deu certo, se não deu certo, esse advogado consegue aumentar em volume a produção dentro do seu próprio escritório. E é essa diferença que a gente vai... Então, essencial, né? Porque quando a gente começou lá na faculdade de Direito, lá em 2014, 2013, só ganhava dinheiro realmente aqueles grandes escritórios que tinham muitos advogados, né? Hoje em dia, quantos funcionários você tem, Andresa? Hoje somos em 3. Eu posso dizer, eu vou falar que somos em 6, porque eu tenho 2 IA e eu considero elas como da equipe, porque elas são agentes, elas guardam arquivos, mandam áudio, elas controlam a minha agenda, então elas são uma pessoa, elas têm nome e personalidade, inclusive, então eu falo que somos em 6. Mas a demanda que teríamos no escritório, se fosse na época que a gente começou a estudar, eu precisaria ser no mínimo em 12 pessoas, né? Então, muita coisa a gente consegue otimizar e de com perfeição, porque hoje a gente consegue que IAs, elas não sejam só um chat de bate-papo, de ideias, mas realmente executoras de atividades repetitivas. E aí a gente reserva os advogados, o estagiário, por atividades estratégicas. Então, despachar com o juiz, ir no INSS, ficar ligando lá no tribunal para ele falar, no meu RPB, se a gente não fazer consegue balcão virtual. fazer isso, né? Nossa, eu queria muito criar uma IA só para fazer balcão virtual para mim. Será que eles aceitariam? Quem sabe no futuro, né? E eu acredito que você também, né? Se não fosse a IA, você teria que ter funcionários e isso acaba reduzindo a nossa margem de lucro, né? Sim, mas eu acho que a gente vai para uma questão além aí. Eu estruturei desde o início o meu escritório para atuar como equipe enxuta. E para atuar como equipe enxuta, a gente precisa de muita padronização e precisa de ferramenta para nos dar escala. Então, eu acredito que depende a pessoa que cresce ali na aleatoriedade, depois ela consegue ir se estruturando? Consegue, mas ela passa por aquele parto de ter que sentar, baixar tudo, começar a se reestruturar, porque eu estava estudando em um podcast esses dias e eu achei maravilhosa a frase que o convidado falou. Ele disse que a IA, ela apenas traz aqui um plus e ela traz volume aquilo que você já é. Então, se você é uma pessoa executora, que você estuda, que você sempre está trazendo e implementando novidades, novas tecnologias no seu escritório de advocacia, a IA vai te dar ali 10 vezes mais produtividade para você trabalhar 10 vezes melhor. Agora, se você é uma pessoa que uma coisa tá bom, não vou estudar sobre esse caso, vou pegar aqui esse modelo da internet, por que eu vou atrás de jurisprudência, vou fazer esse pedido mais genérico? A IA vai pulverizar essa mediocridade que você já tem hoje. Então, na minha visão, qual que é a grande diferença para 2026? Hoje, um excelente advogado, com uma equipe de ele vai conseguir atender a mesma quantidade de clientes e com a mesma qualidade de um grande escritório de advocacia. Mas melhor, né? Exatamente. Melhor. Mas o escritório de advocacia... Não vamos tocar em nomes aqui. Mas escritórios que não têm padronização, em que não há ali aquele consenso do que tem realmente de qualidade, esses até podem tentar decair, mas vão sempre estar migrando ali de uma implementação para outra, nunca vão conseguir implementar algo que realmente traga resultados. Igual, sabe quando você está testando, vamos supor agora, concorrentes que testam alguns agentes de IA para atendimento no WhatsApp. Vamos mudar o foco aqui da produção jurídica para o atendimento comercial, que é onde a gente consegue trazer exemplos melhores. Não sei se vocês já viram aquelas propagandas falando aqui, coloque a minha IA para atender no seu WhatsApp por R$ 50 mensais. Quando você acessa o conteúdo da pessoa, primeiro, aquilo não é um agente, ele não vai atender no seu WhatsApp, porque ele não está dentro do seu WhatsApp. O que normalmente é um assistente treinado sobre algum tipo de estratégia comercial em que você tem que tirar print da conversa com seu cliente, mandar para aquele assistente
do ChatGPT, do Gemini, do Claude, ele elabora a resposta, você copia aquela resposta e manda para o cliente. Você está sempre no centro, executando a operação. Esse agente de IA, ele não consegue ser acionado para ele mesmo elaborar a mensagem com base no contexto. Exato. Sabe o que me lembrou isso que você falou? Não sei se você já viu, ou se vocês já viram, mas vocês me falam aqui no comentário se vocês já viram. É um meme que o povo fala quando a empresa diz que está automatizando os processos. E aí tem, tipo, você tem que soltar uma bolinha, ele tem que soltar eu já vi. Os coisinhas, só que aí ele para numa parte que ele não consegue continuar, então você tem que empurrar para ele seguir para você e continuar. Ou seja, ele não faz o fluxo todo sozinho, você tem que estar direcionando. Então, assim, isso não é um agente, né, gente? Então, assim, se você tem que estar ali para fazer aquele gatilho e ele funcionar, não é um agente. E eu acho que a grande diferença de 2026 é isso, né? Porque hoje a IA não é mais só um chat que vai te dar ideias, um prompt, que é o que vendem como agente de IA. Então, como a Andresa falou, isso não é um agente, né? Isso é um assistente, seria? Isso aí é um assistente, porque ele não consegue sair daquele campo de texto. Você dá um input para ele, ele te manda um output, ele não consegue executar ações fora daquele ambiente do chat. Exato. E aí, o que é para nos otimizar energia e tempo, não acaba otimizando muito pouco, né? No máximo vai deixando a gente mais burro. Ajuda em muitas situações, então eu gosto de usar muito o Notebook LM, que é um assistente de IA, ele não é um agente. Para quê? Para concentrar ali informações de estratégia processual, para fazer um estudo mais aprofundado de algum processo, de alguma estratégia. É ótimo, por quê? Porque você está fazendo um brainstorm. Você não está pedindo para ele ir lá executar uma ação, você está conversando com uma IA especialista em um determinado de assunto a como vocês vão estabelecer algum tipo de estratégia. É diferente de, por exemplo, quando você usa o cloud para que ele elabore algum tipo de peça, minuto para você. E aí você tem skills dentro do cloud que ele consiga elaborar aquela minuta template do seu escritório. Dentro do template do documento do seu escritório, então com a sua logo, com as suas fontes, trazendo as tabelas e estruturas temporais que você já usa. Isso já seria uma espécie de agente, porque ele entra no seu computador, pega aquele modelo de documento que você já usa e cria essa peça com base nesses modelos. Aí a gente começa a falar dessas diferenças entre agentes e assistentes. Que legal, muito bacana isso. E assim, para quem está começando, então agora vou trazer soluções. Vamos trazer soluções para você que quer estar na nova era da IA, da advocacia. A advocacia está aqui no 6.0, né, já? Eu nem estou acompanhando mais. Nem acompanhei mais já, mas não está no 4.0, gente. Já passou faz tempo. Depois da pandemia só foi dali para cima. Eu quero que você me traga, né, pelo menos ferramentas essenciais em cada setor, assim, não quatro em cada, mas no total, pelo menos 4, que a pessoa, ela precisa executar, ela começa a executar, a estruturar ali a sua advocacia, num prazo que ela consiga executar no prazo de 90 dias. Em 90 dias ela já consegue implementar isso para começar a ter um escritório autônomo, sem depender 100% dela e sem precisar contratar um monte de gente. Eu começaria identificando quais são os meus fluxos de trabalho. Então, eu não começaria nem com uma ferramenta. Porque muitos poucos advogados sentam para fazer. O que é esse fluxo de trabalho? O cliente mandou mensagem para... E eu já estou começando a falar do cliente, não estou falando nem da prospecção dele, como que você fez para ser encontrado, estou falando da pessoa que já quer te contratar. Então, a pessoa entrou em contato hoje querendo te contratar. Como é o seu fluxo de atendimento? Quais são as perguntas padrões que você faz? Quais são os documentos que você coleta? Onde você salva esses documentos? Como que você padroniza o salvamento desses documentos no seu Drive? Como que você tem esse controle para que, quando você for passar para uma terceira pessoa, seja uma IA ou um ser humano, eles consigam ter a mesma qualidade de execução, sem que você precise fazer tudo. Porque eu acho que antes da gente falar de ferramentas para aplicar, a gente precisa estabelecer uma métrica de qualidade. O que eu espero na execução dessa atividade? Você vai salvar esses documentos. Como que eu espero que esses documentos sejam salvos, em quais pastas? Porque se você não tem um padrão de execução, um padrão de qualidade, como que você vai cobrar isso depois? Às vezes não precisa chegar no estagiário e falar assim, olha,
eu quero que você baixe esses documentos aqui que o cliente enviou pelo WhatsApp. Só mando isso para ele. Ele vai baixar. Se ele vai colocar na pasta do cliente correta, se ele vai renomear esses arquivos, se ele vai organizar esses arquivos para assuntos, você não sabe. Você só mandou uma tarefa genérica. Então, antes de pensar em ferramentas, eu falaria que esse primeiro passo seria realmente fazer uma análise de todo o passo a passo de todas as atividades que você faz no escritório, para você entender quais são Um mapa, né? Um mapa. Oi? Fazer um mapa, né? Ai, salvar arquivo, como que nomeia, aonde tem. Até porque se você não faz esse mapa, seja para delegar para uma estagiária, uma assistente ou para uma IA, não vai funcionar. Vai ficar faltando partes e aí a culpa não é da ferramenta, a culpa é de como você utiliza a ferramenta. E depois que ela criou esses fluxos, por exemplo, então, contrato. Nossa, contrato, eu vejo gente que faz a reunião hoje, demora 4 dias para mandar um contrato. Eu acho que a gente desistir nesses 4 dias. Exatamente. Mas então vamos falar ali de ferramentas. 4 ferramentas essenciais que eu usaria hoje em dia. Uma ferramenta de organização interna, controle de prazos, tarefas, procedimentos dentro do escritório. Hoje eu não uso um software externo, a Astrea, a DevBox, eu uso o Notion. E aí, eu sei que tem muita gente que ama e odeia o Notion. E aí, aqui dentro temos uma pessoa que ama o Notion e uma outra pessoa que eu não vou comentar quem é, que não gosta muito. A gente tem uma treta séria, eu e o Notion. Mas então eu teria uma plataforma que concentraria toda a atividade essencial interna do escritório. Aqui eu escolheria o Notion, você pode escolher qualquer outra plataforma que você se sinta confortável. Depois, eu teria uma plataforma que me ajudasse a concentrar os atendimentos. Porque os atendimentos, seja de suporte para aqueles que já são seus clientes, ou de comercial, para aquelas pessoas que ali você está namorando, que não sabe se vai te contratar ou não, você ainda está na fase de prospecção, mas isso precisa também ser padronizado. Você precisa ter um CRM ali, que você bate o olho, você saiba em qual fase está o atendimento daquela pessoa. Hoje eu indicaria a Zaya, que já tem uma IA de atendimento integrado para fazer essa pré-triagem e relacionamento com seus clientes, e ela tem um CRM integrado. Então, você consegue acompanhar ali o fluxo de atendimento daquele lead. Depois da Zaya, para esse atendimento dentro do WhatsApp, eu teria mais 2 plataformas. Uma plataforma de Drive, eu gosto muito do ecossistema do Google, então eu teria o Google Drive, que é o que eu uso aqui no escritório, para organizar a agenda e o Drive do escritório. E eu sou um escritório 100% digital, não faço atendimentos presenciais. Então, eu preciso de uma plataforma que me auxilie na transcrição dos atendimentos que eu faço. Então, todo atendimento que eu faço com cliente, eu uso uma ferramenta que chama TACT, que faz a transcrição desses atendimentos. E aí eu sempre consigo ter todos os atendimentos transcritos dentro da pasta do cliente. Aí, quando eu preciso voltar e recuperar alguma informação, eu vou lá naquela transcrição para recuperar. Então, se a gente falar de 4 ferramentas, eu teria essas. Notion, para controle interno, Zaya, para atendimento comercial, OneDrive, e aí seria todo o ecossistema do Google, e o Tact, para fazer transcrição dos meus atendimentos. E aí, depois, se você pudesse uma ferramentazinha a mais, eu usaria a Asas para controle financeiro. Mas aí acredito que é um. O Asas, ele é ótimo porque ele manda mensagem, ele liga cobrando se o cliente não cobra, ele já manda e-mail, ele automatiza a emissão de nota fiscal, eu não preciso me preocupar com a emissão de nota fiscal. E é legal que você falou do Drive, porque a Zaya, ela é um agente, né? Então, ela está integrada na nossa plataforma, ela está integrada no sistema do Google, né? Então, quando a gente manda arquivos, ela já abre um link no Drive, já salva aqueles arquivos, já nomeia com o nome do arquivo que ela identificou. Então, aquela inicial que você vai fazer 10 horas da noite, numa sexta-feira, e o cliente apagou do celular para não ocupar a memória do celular dele, você não vai perder, porque fica lá no Drive salvo bonitinho, né? E ela mesma já faz o agendamento, tudo lindo. E, gente, não é chatbot, porque, assim, a maioria dos clientes na Sabor, área... o chatbot é saborear, ele não é um agente, ele é um saborear.
né? Aí, se ele mandar, a gente mandar qualquer mensagem fora do contexto, o chatbot já não funciona mais, né? Morreu. Agora, a nossa Zaya, não, ela consegue ali, até se ela errar, ela consegue depois balançar, ai, desculpa, ela dá o jeitinho dela, né? E ela agenda direto na agenda do Google e ainda lembra de muitas outras funcionalidades. E aí, falando nisso, né? Se você quer conhecer a nossa Zaya, que você, assim, advoguei, tirei minha carteirinha dia 1 como autônoma, você já tem que ter uma Zaya, tá? A gente vai deixar aqui na descrição o link para você testar por 7 dias. E aí, depois de 7 dias, você vê ali, realmente faz sentido ficar sem ela? Eu acho que não. Mas já deixa Aqui embaixo quais são as ferramentas de IA que você usa. Hoje eu acho que estamos divididos entre duas pessoas. Pessoas que usam ChatGPT e pessoas que usam Cloud. E aí a gente vai ter agora uma terceira evolução, que é as pessoas que são amantes da Zaya. Então, comenta aqui se você é amante ChatGPT, amante Cloud e vai lá conhecer a Zaya também. Acesse o link que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo para você ter o seu acesso gratuito por 7 dias. Perfeito. E esse foi o nosso primeiro vídeo. Vai ser um vídeo por semana. E a próxima semana eu vejo vocês por aqui, passando toda a nossa história desses 5 anos de acertos e erros, para você também não errar. Tchau! Tchau!